Bom dia, meus queridos. Então, hoje a gente vai falar sobre filo dos nemateumintos e o filo dos moluscos. A gente já viu até agora poríferos, quinidários e plateumintos. Então, a gente vai dar a sequência dos nossos queridos invertebrados. Então, gente, esse aqui é o filo dos nemateumintos. Eles também são conhecidos como nematóides. Esses animais eles têm o corpo vermiforme, cilíndrico, alongado e também afilado nas extremidades. A gente tem representantes aquáticos, terrestres, de vida livre e representantes parasitas. A maioria é de vida livre, mas aqui eu separei para vocês alguns representantes parasitas que são mais conhecidos, né? Então a gente tem aqui, ó, esse é o Ascaris lumbricoides, popularmente chamado de lombriga. Ele causa a ascaridíase. Na sua forma mais grave, esses vermes formam um bolo e esse bolo causa a obstrução do intestino. Então é feita uma enterectomia, ou seja, uma abertura no intestino, uma cirurgia no intestino para a retirada desses vermes. Aqui a gente tem um ancilostoma duodenale. Ele provoca uma doença conhecida como ancilostomose, mas popularmente chamada de amarelão. Esse animal ele se alimenta de sangue e ele causa anemia. Aqui a gente tem um parente do ancilostoma duodenale, que é o ancilostoma caninus. Ele é uma verminose de cães e gatos, só que em contato a larva desse verme em contato com a pele humana vai provocar uma doença chamada de bicho geográfico. Aqui embaixo a gente tem o Oxyurus. O Oxyurus é um verme bem comum também, que causa doença chamada de enterobiose ou oxiurose. É uma verminose muito comum também. E esse aqui é a Wuchereria bancroft, que é conhecida como filária. Então, a doença provocada por esse verme é a filariose ou elefantíase. A larva desse verme ela obstrui os vasos linfáticos e provoca edema nos membros. Então, esses são os mais conhecidos, né? De característica interessante que a gente tem desse grupo é que eles apresentam uma cutícula envolvendo a pele. Essa cutícula é uma cutícula protetora. As características embrionárias, eles apresentam simetria bilateral, são triblásticos, são protostômios e pela primeira vez, né, na escala evolutiva, a gente tem um grupo de animais pseudocelomados, aqueles animais que apresentam um celoma, né, uma cavidade, só que é uma cavidade incompleta, porque ela fica entre o endoderme e o mesoderme. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da fisiologia dos nemateumintos. E o desenho ele não está muito legível, mas não se preocupe que eu vou deixar os slides à disposição de vocês. Bom, esse aqui então é o sistema digestório. O sistema digestório ele é composto por boca e ânus, então a gente tem sistema digestório completo e também pela primeira vez aparece a digestão extracelular, somente extracelular. Aqui embaixo a gente tem o sistema nervoso formado por um anel de gânglios. Desse anel partem dois nervos longitudinais. O de cima é o dorsal e o de baixo é o ventral. E esse aqui, então, é o tubo excretor em forma de H, e ele se une no meio e se abre num poro chamado de poro excretor. Esse tubo também é conhecido como renete. Bom, gente, além disso, a respiração e a circulação são feitas por difusão, então não existe ainda nenhum órgão especializado. E esses animais também, em relação à reprodução, a maioria é dioico. Eles têm dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre machos e fêmeas, e com fecundação interna e desenvolvimento indireto, ou seja, a formação de larvas. Então, queridos, esses então são os nemateumintos. Então, antes de começar o filo dos moluscos, a gente vai assistir um vídeo
do Nerdologia, canal do Átila Yamarino. O vídeo é Lula Molusco. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e a minha lula é cozida, por favor. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a vida real do lula molusco. Apesar de ser desenhado por um biólogo marinho, o lula molusco é um polvo. E apesar de ser um polvo, o lula molusco tem 6 tentáculos no desenho, mas teria 8 na vida real. E mesmo se ele tivesse perdido 2 tentáculos, eles poderiam ser regenerados normalmente. Pelo menos, os polvos e lulas são moluscos, então alguma coisa no nome faz sentido biológico. No desenho do Bob Esponja, o lula molusco é um personagem constantemente mal-humorado, rabugento e cheio do Bob Esponja e do Patrick. Mas isso pode ter uma explicação. Esponjas são um dos animais mais simples e não têm sistema nervoso, o que explica um pouco o calça quadrada. Estrelas do mar já são mais complexas, tem o que podemos chamar de olhos em cada braço, tem sistema nervoso, mas também não tem cérebro, o que explica muito bem o Patrick. Os moluscos também têm animais como as ostras que literalmente não têm cérebro. Já os moluscos, que fazem parte do grupo dos cefalópodos, como sépias, lulas e polvos, são animais impressionantemente inteligentes. E seu cérebro evoluiu por outra rota completamente diferente da nossa. Polvos podem ter mais de 300 milhões de neurônios. São de longe os invertebrados com maior inteligência. Pode parecer pouco perto dos nossos 85 bilhões de neurônios, mas são mais do que camundongos e ratos têm, por exemplo. Boa parte disso é usado para coordenar os 8 tentáculos. 2/3 dos neurônios do polvo ficam nos tentáculos, que são capazes de agir sozinhos, mesmo fora do corpo. Por isso temos aqueles vídeos de polvos ou lulas mortos que ainda se mexem em restaurantes onde são comidos crus. Ou seja, o Dr. Octavius precisaria de um bom sistema de inteligência artificial para coordenar os seus tentáculos. Polvos não possuem ossos no seu corpo. A única parte dura é o bico que possuem na boca e usam para quebrar animais duros como conchas e caranguejos. Caçar e se proteger em um ambiente tão variado quanto recifes e o fundo do mar, ainda mais quando se tem a consistência de um chiclete mascado, depende de um cérebro capaz de pensar em muitas estratégias. Na verdade, o mau humor do lula molusco provavelmente se deve pelo tédio de ter que conviver com a inteligência ou a falta dela do Patrick e do Bob Esponja. Como Catherine Courage conta no ótimo Octopus, polvos são famosos por ficarem entediados nos aquários onde ficam hospedados e com isso tentar fugir. Eles aprendem a reconhecer pessoas como os tratadores e até ganham carinho. Outro Otto, esse um polvo do Sea Star Aquarium alemão, ficou conhecido por, entre outras coisas, fazer malabarismo com os caranguejos do seu aquário e jogar pedras contra o vidro. Mas quando instalaram uma iluminação que o incomodava de noite, ele não teve dúvidas. Usou seu sifão para esguichar água salgada na lâmpada, causando um curto-circuito no aquário inteiro. Polvos sabem usar até ferramentas, como 2 metades de um coco para se proteger. Apesar de ser magro, o lula molusco tem tudo para ter muita força. Os polvos possuem músculos muito fortes, que se movem mais ou menos como a nossa língua. Como Simon Montgomery conta em Soul of an Octopus, um polvo gigante do Pacífico consegue puxar cerca de 100 vezes o seu peso. Suas ventosas podem aguentar individualmente quase 16 quilos cada. Além de forte, o lula molusco deve ser um excelente ninja, com a sua capacidade de camuflagem. Polvos são capazes de mudar não só a cor e o tamanho do corpo para disfarçar ou impressionar, mas também conseguem mudar a textura da pele e ainda imitar o padrão de cores de onde estiverem ancorados. Aparentemente, a pele dos polvos é capaz de reconhecer a cor do que estiver embaixo dele, enquanto as ventosas sentem a textura e imitar o que estiver embaixo. O pesquisador Roger Hanlon, por exemplo, usou uma câmera capaz de reconhecer muito mais do que o nosso olho enxerga. Luz ultravioleta, infravermelho, luz polarizada e muito mais. Só para descobrir que a camuflagem de cefalópodes consegue se disfarçar também aos olhos dos predadores. Mas certamente a parte mais estranha é a vida íntima do lula molusco. Quando encontram uma fêmea receptiva, polvos e lulas usam os tentáculos para fecundá-las. Eles depositam os espermatozoides em uma estrutura chamada de espermatóforo, que carregam com um tentáculo especial que só os machos têm para depositá-la dentro do manto da fêmea. Isso no caso dos polvos. No caso das lulas, alguns machos podem furar a fêmea e depositar o espermatóforo dentro dela.
E como os tentáculos podem funcionar sozinhos, fora do corpo, você pode imaginar o que acontece quando o cozinheiro não tira o espermatóforo no preparo da lula crua fresca. Sim, já houve mais de 16 casos na Coreia e no Japão de pessoas que comeram lulas cruas e o tentáculo liberou os espermatóforos que entraram na gengiva, língua, céu da boca e na garganta da pessoa. O professor do Instituto de Biologia da USP, José Eduardo Marian, que estuda a evolução de moluscos, conseguiu inclusive identificar o tipo de lula que havia feito um dos ataques usando a biópsia da cirurgia. Mas tudo bem, se fosse para ser um desenho mais realista, o lula molusco já teria morrido há tempos. O desenho já está no ar há mais de 16 anos. Enquanto uma estrela do mar vive de 10 até mais de 30 anos, esponjas podem viver centenas de anos ou até milhares, como a esponja barril, mas os polvos, se muito, duram 5 anos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, nem de preparar bem a lula, assine o nosso canal para mais fofocas dos desenhos e até a próxima quinta. E obrigado ao professor José Marian pela ajuda. Esse é o grupo dos moluscos, animais de corpo mole que podem ou não apresentar conchas. Esses animais eles podem ser aquáticos ou terrestres. Em relação às características embrionárias, eles apresentam simetria bilateral, são triblásticos, protostômios e pela primeira vez a gente tem agora um grupo de animais celomados, que são aqueles animais que apresentam aquela cavidade que se desenvolveu lá no mesoderme durante o desenvolvimento embrionário. Ó, esse aqui é um mexilhão. O mexilhão ele é formado por concha com 2 válvulas. Aqui o caramujo tem uma concha só, como no Nautilus, e essa concha é em espiral. E esse representante, que é a lula, ela apresenta concha interna, que é denominada de pena. Bom, os moluscos eles são formados por cabeça, massa visceral e pé. Eles apresentam um sistema digestório completo, com boca, ânus, e algumas espécies apresentam essa estrutura chamada de rádula, que é uma língua áspera com a função de raspar o alimento. E a digestão é extracelular. O sistema circulatório, pela primeira vez, aparece nos animais o sistema circulatório. Ele é bem interessante. Ele é formado pelo coração, por vasos sanguíneos e pelo sangue. E esse sistema circulatório, esse sangue que corre nesse sistema circulatório, ele apresenta pigmentos respiratórios, ou seja, pigmentos que transportam os gases. Mas o que é mais interessante é que existem 2 tipos de sistema circulatório nesse grupo de animais, nos moluscos. O que a gente chama de sistema circulatório aberto e o que a gente chama de sistema circulatório fechado. O sistema circulatório aberto, o sangue desse animal, ele sai do vaso sanguíneo e vai banhar os tecidos para realizar as trocas de nutrientes e gases e tal. No caso do sistema circulatório fechado, essas trocas elas são realizadas por vasos sanguíneos bem finos, chamados de capilares, mas o sangue não sai do vaso sanguíneo. Então, essa é a diferença entre o sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. A maioria dos moluscos apresentam um sistema circulatório aberto. Existe só um grupo, que são os cefalópodes, que apresentam um sistema circulatório fechado. Bom, a respiração dos moluscos pode ser branquial nos moluscos aquáticos e pode ser pulmonar nos moluscos terrestres. O sistema nervoso é do tipo ganglionar, só que em alguns moluscos, esses gânglios eles se encontram espalhados pelo corpo. Mas a maioria apresenta o gânglio cerebroide, que ele fica situado na cabeça, como é no caso dos gastrópodes e dos cefalópodes. Eles desenvolvem estruturas sensoriais com função fotorreceptora ou quimiorreceptora e eles podem apresentar também um par de olhos. Nos cefalópodes, os olhos são muito desenvolvidos e eles se assemelham aos olhos dos vertebrados. Bom, o sistema excretor dos moluscos é do tipo metanefrídeo. Essa estrutura aqui é um metanefrídeo. O metanefrídeo tem uma extremidade ciliada,
que se abre para a cavidade interna do corpo do animal, chamada de nefróstoma. Essa estrutura recolhe as excretas e o excesso de água que passa por esse tubo e se abre no manto num poro chamado de nefridióporo. Os animais aquáticos excretam amônia e os animais terrestres, eles excretam ácido úrico. Então, agora a gente vai falar da classificação dos moluscos. Os moluscos, eles são classificados de acordo com a distribuição da massa visceral, a presença e o formato da concha e também de acordo com o formato do pé. Então, a gente tem aqui 3 representantes mais simples, né? Este aqui, ele é o Aplacóphora. Então, esses indivíduos dessa classe, eles são marinhos. Eles não apresentam conchas, apesar de ter o corpo coberto por umas espículas calcárias e o corpo vermiforme. Esse grupo é o mais primitivo. Depois a gente tem esse grupo aqui, que é chamado de Monoplacóphora. Então, essa classe é formada por animais marinhos que têm uma concha única em formato de cone. Esses animais, eles vivem aderidos a rochas. E essa classe aqui é a classe Poliplacóphora. Também é marinhos, a concha é formada por 8 placas e esses animais também vivem aderidos à rocha. O representante mais conhecido desse grupo é o quíton. Essa é a classe Pelicípoda, também chamada de bivalve. Esse nome pelicípoda vem por causa do formato do pé. Esses animais apresentam pé em forma de machado que serve para escavar areia. E bivalve vem pelo fato de ser formado por uma concha articulada em 2 válvulas. Esses animais, eles são exclusivamente aquáticos e a maioria é marinho. Então, a gente tem a ostra, a vieira, vongole, mexilhões, berbigão. Bom, gente, esses animais, eles não apresentam uma cabeça desenvolvida, então eles são animais filtradores. E em relação à reprodução, eles podem ser monóicos ou dioicos, mas a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, com formação de larvas. Os moluscos que se desenvolvem de forma indireta, eles produzem uma larva chamada de trocófora. Em alguns casos, surge um segundo estágio larval, que é a Veliger. Então, a Veliger é uma larva muito importante presente no zooplâncton. Uma curiosidade desse grupo, né? As ostras, elas secretam o nácar como uma forma de defesa. Ou seja, quando entra alguma partícula na concha dessa ostra, ela produz essa substância que envolve essa partícula. Daí, então, surge a formação das pérolas. Essa é a classe gastrópoda. Gastrópoda significa pés na barriga. Isso é porque o animal ele se arrasta ventralmente. Ele produz um muco pegajoso, viscoso, para ele deslizar em cima desse muco e aí ele consegue se movimentar. Essa é uma classe com a maior diversidade de espécies, né? Então, os representantes, a lesma, que não apresenta conchas, o caracol e o caramujo, que apresentam conchas. Essa concha é concha única e espiral. Bom, gente, esses animais eles são aquáticos ou terrestres, eles apresentam a cabeça bem individualizada, que contém tentáculos com órgãos sensoriais, apresentam os olhos e a boca tem a rádula. Lembra? Rádula é aquela língua áspera que serve para raspar o alimento. E em relação à reprodução, eles também podem ser monóicos ou dioicos, ter fecundação interna ou externa e podem apresentar desenvolvimento direto ou indireto. Essa é a classe cefalópoda, então formada pelo polvo, a lula, o náutilo, a sépia. Esses animais eles são marinhos, com os olhos bem desenvolvidos, se locomovem por propulsão, ou seja, eles ejetam a água por um sifão. Apresentam bolsa de tinta como uma forma de defesa. A boca tem o bico córneo que ajuda na alimentação, o pé diferenciado em tentáculos com ventosas. Em relação à reprodução, são dioicos com fecundação interna e desenvolvimento
direto, sem a formação de larvas. Bom, a gente tem aqui o exemplo do polvo, né? O polvo, ele apresenta 8 tentáculos, ele não tem concha e ele é bentônico, né? Ele vive no fundo do mar. Aqui é a lula, uma excelente nadadora, apresenta 8 tentáculos, 2 braços, que são mais longos, e ela tem uma concha, só que essa concha é interna e ela é denominada pena. Aqui a gente tem a sépia, incrível sépia, né? Essa sépia, esse animal, ele tem uma grande capacidade de mudar de cor e de textura de pele. E ela apresenta também uma concha interna muito parecida com a concha da lula. E por último, então, do grupo dos cefalópodes, os náutilos, e ele tem a concha externa em espiral e apresenta 40 tentáculos. A última classe, então, é a escafópoda. O representante é o dente de elefante, porque ele tem essa concha tubular com abertura nas extremidades. Eles são exclusivamente marinhos, vivem enterrados na areia, são desprovidos de cabeça, mas apresentam tentáculos. Em relação à reprodução, eles são dioicos, com fecundação externa e desenvolvimento indireto. Então, meus queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até o nosso próximo encontro. Não esquece, hein? Fica em casa. Beijo!